De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada cristão saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo: Satanás. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang. Mais uma vez estamos juntos para compartilhar com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade iremos de fato compartilhar com você uma reflexão. Pedimos a atenção de vocês para este assunto de hoje que nós consideramos muito importante, que fala sobre as sutilezas ou as estratégias de Satanás contra a Igreja de Cristo. Mas antes de entrarmos no nosso assunto propriamente dito, eu quero convidar a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, apenas vá ao canto da tela, aonde está escrito inscrever-se, toque ali, se inscreva e ao mesmo tempo ative o sininho das notificações, para que desta forma você seja notificado quando nossos vídeos forem lançados. E também não deixe de compartilhar essas mensagens com mais pessoas. Também é importante o seu like e é importante o seu comentário. Então vamos à nossa reflexão de hoje. Como base, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Muito bem, meus amigos, nesta oportunidade nós queremos falar sobre o alerta para o povo de Deus. Também queremos tocar sobre a natureza do ataque, que abrange tanto a natureza espiritual como a natureza moral. Também vamos falar sobre as esferas deste ataque, que abrange tanto a esfera religiosa como a esfera social. E por fim, você que nos acompanha até o fim deste vídeo, nós estaremos passando para você o segredo de como a igreja pode se manter protegida. Qual o alerta ao povo de Deus? Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus, ele sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia ao povo de Deus sem que ele fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham, e isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. Mas quais são as naturezas deste ataque? O ataque, ele é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo Paulo, ele faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, Paulo, ele diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades do mal. Mas este ataque também é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza, a estratégia de Satanás, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência à pessoa que se comporta de forma hipócrita e que também é mentirosa.
Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das verdades morais cristãs, da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. Mas e quais são as esferas deste ataque? A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Mas também a esfera abrange a área social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a família cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Mas de que maneira a igreja poderá se proteger contra estes ataques? Primeiro, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo: a palavra de Deus e a oração. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos, porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. E a prática da oração? Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração. Uma arma espiritual importante contra as estratégias de Satanás não é outra senão a oração. Vimos que o diabo ele tem atacado a igreja de formas sutis, de formas estratégicas. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defender. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre, e o mais importante é munir-se das armas espirituais para enfim ganharmos esta guerra. Se você nos acompanhou até agora, se você achou este vídeo, esta mensagem interessante, eu quero convidá-lo neste momento a compartilhar esta mensagem com seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam alcançar o conhecimento desta verdade. E eu continuo sempre rogando a Deus que Ele abençoe grandemente a sua vida, desde agora e para sempre.